Então, luz, câmera, ação. Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Agora que nós já ajustamos o som, a professora vai iniciar com o compartilhamento de tela para que nós possamos dar continuidade aí ao nosso aprendizado, tá? Quem está com sua apostila na mão, estamos na página, vamos falar a aula hoje na página 52, ok? Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver o mesmo que eu? Sim. Estão vendo? Opa, só um instantinho. Só um momento aqui. Um pouquinho que a professora está tentando que retornar e não está. Estou tentando localizar vocês aqui, só um momento. Abaixa o teu lá, o som. Você está conseguindo, professora? É. Abaixa aí. Professora, agora que eu consegui. A net está ruim. Tá tudo certinho, Ana? Que bom. Então, agora a professora vai fazer o quê? Eu vou iniciar a aula, estou desativando o microfone de vocês, tá bom? Para que vocês possam todas verem o mesmo que eu, ok? Só que aí, só aquele detalhe que a professora acabou esquecendo. Vamos registrar o início da nossa aula ali. Então, com o quê? O que a professora gosta de registrar? O início da aula com aquele sorrisão, né? Todo mundo sorrindo aí, bem bonitonas. Isso. Já vai estar lá no grupo de vocês, daqui a pouquinho, tá bom? Então, só um instantinho. Se você entrar lá, peraí, agora. Já está lá o sorriso de vocês? Ok. Eu preciso de um posicionamento se vocês estão vendo o mesmo que a professora. Hoje vai dar merda pra mim. Joia? Vocês estão conseguindo ver o mesmo que eu? Certo. Ok? Ô, Bruna, seja bem-vinda, bacana. Muito bem. A professora vai iniciar a aula falando o seguinte: não espere reconhecimento de outras pessoas, pois algumas delas são incapazes disso. Reconheça a si mesmo. Valorize a si mesmo. Não espere um tapinha nas costas, muito bem, é isso aí. Se ninguém fizer isso por você, faça você mesmo. Faça isso porque você sabe que você merece. Ok? Então, se você sabe que você merece, eu não quero que você se esqueça, eu quero que você se lembre agora. O que foi que nós falamos na aula passada? Me ajude. Eu não posso contar, aliás, eu tenho que contar com a ideia que vocês não podem esquecer. O que nós falamos na aula passada? Vamos lá. O que será? Esqueceu? Cuidado! Será que já começou com o Alzheimer antecipado? Não, não. O Alzheimer, realmente, nós falamos na aula passada que o Alzheimer é uma doença que ele faz o quê? Ele vai degradando várias regiões do nosso cérebro. Inicialmente, ele tem fases, tá? Tem a fase inicial, a fase intermediária e a fase grave. Inicialmente, a pessoa começa com pequenos esquecimentos, depois, na fase intermediária, isso vai se agravando, e na final, ele não se reconhece nem ao se olhar no espelho. É onde entra a atuação muito importante do cuidador nessa fase, para que a pessoa aprenda. Não adianta, você tentar ensinar, não é questão de aprendizado, é a questão que aquilo ali foi apagado. Ok? Não tem cura, mas tem tratamento. Bacana? Fizemos uma breve revisão do que falamos na aula passada? Ok. Ao você ver essa imagem, esse bichinho aqui enfiado dentro dessa caixinha, quieto, isolado, cabisbaixo. Se você pensou em depressão, acertou. Ou ainda, vamos falar um pouquinho do transtorno bipolar. O que é o transtorno bipolar? Nós usamos muita expressão, essa pessoa é bipolar. Mas o que é isso? Vamos lá.
é depressão? Depressão, se eu pudesse resumir em palavras, eu diria para você assim, é uma pessoa que ela sofre pelo futuro, por algo que nem aconteceu e talvez nunca vai acontecer. A depressão, ela tem sido conhecida como o mal do século. Por quê? A pessoa sofre por um passado que já aconteceu e ela não pode mudar e por um futuro que também ela não tem controle. Então, todos nós, diante o quê? Diante de uma perca, nós temos pilares na nossa vida. É como se fosse assim. Toda casa, ela tem estruturas, ela tem pilares, correto? Uns utilizam o trabalho como pilar, outros é o marido, outro é os filhos, outros utilizam ainda o que? O dinheiro. E o que acontece? Tem um pilar que, se ele for afetado, ele te desestrutura totalmente, o nome dele chama-se saúde. Então, o que acaba acontecendo? Sabe, já ouviu falar na expressão reação em cadeia? Reação em cadeia é assim. Você vai e perde um ente querido. Até o dia de hoje, você nunca se imaginaria viver sem sua mãe. A sua mãe falece, Deus recolhe ela. Você perde aquele pilar. Acontece uma separação. O filho, que era as cordas do seu coração, começa a se envolver com drogas. Daqui a pouco você é mandado embora. E aí, a cada hora, a sua casa, que tem as estruturas firmadas, de repente, ela se vê o quê? Abalada. Então, ela é uma doença comportamental. Primeiro, ela começa a fazer o quê? São os sofrimentos psicológicos. É mais ou menos assim. Você imagina você chegar numa casa e alguém perguntar assim, exemplo, oi Priscila, tudo bem? No trabalho, oi, tudo bem? Ela sabe que não resolve ela falar que não tá bem. Porque se ela falar que não tá bem, ela vai ter que rezar toda a cartilha por que ela não tá bem. Então, automaticamente, ela vai lá na igreja no final de semana e alguém pergunta, tudo bem? Ela fala, tá tudo certo. Por quê? Porque se ela tiver que parar para explicar que ela está depressiva, que ela está com problemas, que ela está passando por uma situação que ela não sabe controlar, ela vai ter que explicar para a pessoa. E ela sabe que ela vai ter que expor algumas situações da vida dela. Então, a depressão, às vezes, ela é silenciosa. Ela começa com sofrimento psicológico. Oi, Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professora, obrigada. A professora está falando sobre depressão. Então, a depressão, é para você anotar aí, é uma doença de comportamento humano, só que tem um detalhe. Para aquele que tem seus animais, eu não sei explicar para vocês porque eu não entendo muito o mundo animal. Mas um bichinho, quando ele não recebe carinho do seu dono e atenção, ele também fica depressivo no cantinho dele. E é como se ele tivesse a percepção que o seu dono não está bem. Então, só que a depressão que nós vamos tratar hoje, ela é voltada ao ser humano. A pessoa começou a ficar com sofrimento psicológico. Só que o psicológico vai repercutir no físico daqui a pouco. Quer ver um exemplo? Pessoas estressadas. Pessoas estressadas é uma certeza que no futuro elas desenvolvem problemas estomacais. Porque o excesso de estresse aumenta a produção de suco estomacal. Então, foi feito estudo sobre o quê? Sobre o cérebro da pessoa. Qual que essas alterações químicas que acontecem? São dentro dos neurotransmissores. Aquilo ali está acontecendo dentro dos impulsos nervosos. Tem hora que a depressão não é algo que a pessoa controla. Aí você fala, nossa, tem hora que dá até raiva. Ai, não vou conversar com a Bruna. Por quê? Porque a Bruna vem sempre com a mesma história depressiva. Mas não é. Às vezes aquilo não é físico, é mental e neurológico. Como é que é isso? Porque as pessoas ficam buscando causas para a depressão. E aí eu te digo, por que você justifica quando a pessoa, às vezes, tem uma boa casa, tem um bom salário, tem esposa, família estruturada, ela tem tudo. E mesmo assim ela entra em depressão. Não tem alguma coisa de errado? Então, isso não está correlacionado apenas a uma parte de convívio, não é comportamental, não é só psicológico. Pode ser químico também. E aí, o que acontece? O que acontece
acontece dentro de um neurotransmissor de alguém que está passando por depressão. Independente qual que é a pergunta, por quê, qual é o motivo, o que acontece? Em 2020, a Organização Mundial da Saúde, ele aponta que terá uma excessiva causa de morte de pessoas por depressão. Eu vou trazer para a realidade aqui para a nossa aula o que está acontecendo hoje em dia com o problema da pandemia. O idoso que era acostumado a sair de casa, não vou nem falar outros, eu estou falando do idoso, que era acostumado que às vezes não tem mais a sua família, ou os filhos se casaram, ou estão longe, ou estão fora. E de repente esse idoso não consegue, uma das poucas pessoas que ele mantinha um diálogo era o padeiro, era o açougueiro, era o rapaz da farmácia. E aí, o que essa pessoa está fazendo agora que ela foi colocada no isolamento? Se ela não tiver um problema sério voltado por causa da depressão, por causa do Covid, ela vai entrar num processo depressivo tão forte, o qual vai poder começar afetando a alimentação da pessoa. Aí você fala, nossa, professora, isso é grave. E qual vai ser o quê? O meu papel? Diante da depressão, diante do mal do século. O que eu vou fazer, professora? Como cuidador, se eu tiver ali, se o meu cliente não me dispensou, eu tenho que estar atento a sintomas. O que é isso? Você vai começar a botar aí para você ajudar, de repente, encaminhar esse idoso para um acompanhamento profissional. Então, desta forma, como que se trata o paciente? O cuidador tem que estar alerta ao quê? Que eu falei? Os principais sintomas. Primeiro, aquela pessoa que era toda animada, toda ali assim, começa a fazer o quê? Começa a ficar irritada, constantemente. Ela começa a apresentar oscilação no humor. Ela está sempre ansiosa. Meu Deus do céu, Jussara, que hora que vai acabar essa história de pandemia? Dá uma angústia, parece que da hora de acordar eu acordo, já querendo dormir, a hora que eu durmo eu quero acordar. A pessoa começa a fazer o quê? Começa a ficar com humor depressivo, irritado e ansioso. Você fala, nossa, professor, daqui a pouco você está falando alguns sintomas do que eu estou sentindo. Fique atenta para você identificar e para você se ajudar de repente, ok? Você vai dizer, como é que eu vou fazer, professor? Eu não sei por onde começar. Então, vamos lá. Começou a apresentar, você não fez nada de exemplo, você tem seu filho, você tem sua família, não aconteceu nada diferente. Só que seu humor do nada muda. Mas muda e você começa a ficar como? Com ansiedade e angústia. Daqui a pouco, desanimado, fadigado. Essa fadiga é excessiva, como se você estivesse se sentindo doente. Você sabe que você não está doente, mas você começa a fazer o quê? Começa a se sentir doente. Aquilo que você fazia normalmente, que era arrumar a cama, ir lá, higienizar a casa, você já não consegue. É uma dificuldade. Vai fazer um almoço, parece que o almoço não sai. Começa a fazer o quê? Começa a afetar a sua alegria. Principalmente, aquilo que você considerava bacana, um exemplo. Genilza adora receber a família de final de semana. De repente, era uma alegria para ela tirar foto ali, colocar na rede social, tá com a família. Aí, de repente, do nada, a Genilza já não vê mais alegria naquilo. Puxa! Aí vamos começar a fazer como se fosse um quebra-cabeça, e essas pecinhas do quebra-cabeça começam a se encaixar. Aí começa o quê? Desinteresse, falta de motivação. A professora está lá, vamos gente, vamos participar da aula. Aí a pessoa fala, peraí, sei lá, parece que eu não sei se eu estou tão afim. Falta de vontade para tudo. E aí começa a fazer o quê? Incerteza. Será que eu quero mesmo continuar fazendo curso? Não. Meu Deus do céu, que desespero. Estou me sentindo abandonada, estou me sentindo vazio, não sei o que eu faço. Começa a ter medo sem saber nem por que está com medo. Está com medo do quê? Vamos respirar, vamos entender a força que tem dentro de nós, vamos entender quem nós somos. Estamos bem. Às vezes não está bem aquilo que você quer, mas uma coisa que eu vou trazer uma mensagem para você é o seguinte: às vezes quando tudo está errado, aí é que está certo. Porque é nesse momento que você precisa pedir o quê? Ajuda.
Você não está, de repente, no momento de ajudar alguém. Você está no momento de ser ajudado. Mas mesmo para a gente ser ajudado, a gente tem que saber por onde começar. Entenderam isso? Então, cuidado com esse excesso de medo, de desespero, de abandono, de vazio. Por quê? Você não precisa de outra pessoa para se completar. Você já é completo em Deus. Se temos vazios dentro de nós, vamos buscar, de repente, alternativas que não seja física nem química. Seja espiritual, porque nós somos seres bio, que nós temos vida, bio, físico, sócio, espiritual, ok? Quando algum desses pilares não estão bem, vamos buscar ajuda. Se você percebeu que o seu cliente está o tempo inteiro com problemas, esse seu cliente, ele começa a fazer o quê? Começa a não ter desejo de viver. Ah, eu quero morrer. Cuidado, se eu quero morrer, às vezes é uma figura de linguagem errônea que a gente usa. Mas tem que cuidar quando se começa, eu quero morrer. Estou sentindo falta de ar. Gente, estou com uma falta de ar. O seu cliente pode apresentar isso junto com você. E aí é onde você tem que estar atento, porque a pessoa parece que a vida perdeu sentido. Não, isso se casou, tá tudo certo, eu queria uma casa, agora eu tenho. Eu queria tal coisa, agora eu tenho. Tem mais sentido. Por que eu estou vivendo? E começa a ver sempre a vida por um lado, por uma ótica negativa da realidade, entendeu? E aí atinge a parte sexual. Se ela tem um companheiro nessa hora, ou se você tem o seu companheiro, o que vai querer? Vai mexer com o libido, o desejo sexual. Vai se perder, porque a depressão faz mexer com isso. Aí você vai falar, nossa, professora, tudo isso? Sim. E aí, o que começa a acontecer? Tarefas que eram simples passam a ser o quê? Algo mais difícil no mundo. Isso que a professora está falando é uma das perguntas que eu vou colocar lá na nossa atividade. O que é que o cuidador de idoso, quais são os sinais de depressão, o que ele pode fazer para estar ajudando o seu cliente? E às vezes até mesmo se ajudando. Então, houve essa redução, só que tem um detalhe. Cada pessoa tem um tipo de metabolismo, correto? Na depressão, quem já é fácil de aumentar de peso pode entrar em obesidade e aquele que não consegue engordar emagrece muito rápido. Se você conhece alguém que de repente engordou muito rápido ou emagreceu muito rápido, ela pode estar no processo depressivo e não querer falar com ninguém. O problema é quando esse processo depressivo pode levar a pessoa à morte. Por quê? Suicídio. Olha só como é grave. Então, tá. Se essa pessoa começou a apresentar alteração do sono, isso vai começar a repercutir em quem? Dor de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão, dor na nuca. Dá para vocês acreditarem? A depressão, ela mexe com todo o corpo, principalmente ombro. A pessoa sente como se alguém tivesse sentado no ombro dela. Isso, de vez em quando, dormir de mau jeito é uma coisa. Mas todos os dias a pessoa sente como se ela tivesse apanhado. Chega a sentir até dor no peito. Aí você fala, nossa, professora, é isso? Então, uma coisa que é muito importante, o que não se deve fazer, julgar. Falar que essa coisa é passageira. Falar que é frescura. Cobrar melhoras. Ou não dar ouvido, ou obrigar. Cuidado, tá? Depressão não é só em idoso. Hoje nunca se viu tantos jovens e adolescentes depressivos. Se você percebe que a sua criança está muito quieta, não gosta de brincar, não gosta de ter amigos, vamos, nós, mães e cuidadoras, serem amigos dos nossos filhos. Entendeu? Porque a partir do momento que isso acontece, pode estar acontecendo algo químico dentro da cabeça dele. Vamos procurar preencher o tempo das nossas crianças e não deixar apenas ele o dia inteiro na frente de uma televisão só recebendo. Mas se você parar para perguntar para você mesmo, em 24 horas, o que você tem recebido de bom na sua vida? Agora, de ruim, vamos colocar numa balança? Se você parar e ligar a televisão, depende do que você for assistir, se você estiver em depressão, você pode entrar. Você começa a sentir um vazio, e quando você fala, gente, será que a próxima sou eu? Daqui a pouco você fala, nossa, eu sou do grupo de risco. Eu não vou poder sair na rua. Daqui a pouco você vai começar a ter pânico das pessoas. Então, a professora Evelyn está aqui para falar com você o seguinte. Cuidado. Tá vendo essa roda aqui, ó? Então, vamos seguir uma sequência. Começou a atingir seu sono.
começou a alterar o peso. Você está com um problema na autoestima, não tem apetite sexual. Você começa a se culpar o tempo inteiro que está acontecendo a você. Aí isso vai repercutir no teu corpo. Vai te dar fadiga, vai dar problema psicomotor, vai dar problema de estado deprimido, anedonia. Você fala, nossa, meu Deus, professora, depressão tem cura? A pergunta é, vocês saberiam me responder? Depressão tem cura? Como é que é feito? É só, a partir do momento, ó, o médico passou pelo médico. Qual que é o médico que cuida de depressão? É o psiquiatra. Então, se o seu cliente tem um problema, se de repente a professora está falando esses sintomas, você se identificou, você não tá ficando louco, você não tem um problema. Você pode estar simplesmente precisando de algum medicamento. Tem alguns alimentos que ajudam também a melhorar essa produção, entendeu? Nesses hormônios, o hormônio que te traz alegria, que te dá satisfação ao realizar suas atividades. Entenderam? Olha só. Então, fez o diagnóstico. Professora, você fez essas perguntas e para todas que você falou, eu respondi sim. Então, é hora de, vamos levantar a bandeira. Vamos fazer o quê? Vamos procurar uma ajuda profissional. Esse tratamento da depressão, ele não é só a parte química, tem a parte psíquica. Tem casos que tem que manter acompanhamento com o psiquiatra e com o psicólogo. Entenderam bem essa informação? Só que não adianta ter motivo de chacota. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Ah, ela, Jussara tá ficando doida. Tá acompanhando o psiquiatra porque tá doida, é psicolouca. Tem aquelas piadas assim, psicolouca, tá tomando tarja preta. Gente, não é esse o problema. Se tomar medicamento vai te ajudar, vai te levantar, tome. Professora, eu não acredito em acompanhamento psicológico. Resolve. O melhor acompanhamento psicológico é, às vezes, você parar e falar o que você está sentindo, mas a pessoa correta. Para alguém que vai poder te ajudar. Chegar no teu trabalho e falar assim, acho que estou com depressão, vai fazer você ficar com depressão e vai perder teu emprego. Falar assim, eu não quero que a Rosane tome conta da minha mãe porque ela está ficando louca. Essa cuidadora aí, ó, ela não está batendo bem. É perigoso ela machucar minha mãe. E quando ainda existe um pré-tratamento? E aí, o pós-tratamento? Olha, a porcentagem melhora. Mas para isso, é igual praticar atividade física. No começo, não dá vontade, mas é necessário. Por que é necessário isso? Porque o cuidador, ele, primeiro, antes dele cuidar, de cuidar de alguém, ele tem que se cuidar. E para ele se cuidar, o que ele tem que fazer? Ele tem que saber por onde, como que ele vai auxiliar. Prática de atividade física. Você fala, professora, sempre a mesma história, atividade física? Ao mexer o corpo, dentro do cérebro, libera-se um hormônio. Você não toma esse hormônio. Ele só vai ser liberado a partir do momento em que você fala assim, decidi. A professora falou, eu vou seguir o conselho dela. Eu não estou com vontade, mas eu vou iniciar a atividade física. Ao você estimular o seu cliente à atividade física, o que vai acontecer? Vai começar a liberar aqueles hormônios que vai começar a te ajudar. Vai começar. A atividade física não é tudo. Não vai dar vontade. Principalmente se você estiver acima do peso. Mas não tem problema. Conscientizar o paciente, porque normalmente tem alguns casos que entra em depressão. A primeira conduta que a pessoa faz é, além da depressão, bebida alcoólica. Por quê? Porque quando ele tomar o primeiro cálicezinho de vinho, e o vinho vai fazer daquela sensação de relaxamento, ele vai dormir bem. Aí ele começa com um copinho. Aí esse copinho, igual aqueles copinhos de birita, sabe? De margarita, de bebida, começa pequenininho. Daqui a pouco passa para o copinho de café. Daqui a pouco ele está com uma tulipa desse tamanho. E isso é automático, porque cada vez mais ele vai só se sentir melhor a partir do momento que ele estiver bebendo. Outra, grupo de apoio. Tem grupos de apoio. Você fala onde, professora? Fica a dica.
Tem grupos de apoio terapêutico. Eu não posso fazer propaganda de hospital, mas tem um grande hospital, grande, que fica na Avenida Faria Lima ali, que ele tem uma equipe, o qual tem atendimento psicológico gratuito, tá? Então, você vai até o postinho de saúde, você solicita, conversa com o médico, há um encaminhamento com o médico para o hospital e o hospital manda para a equipe, tá? Então, assim, se você achar que isso se faz necessário para você ou para o seu cliente, a professora já deu a dica do caminho para onde que é, tá bom? Então, participar de confraternização, a pessoa não tem vontade, professora. Não é questão de vontade. A questão é o papel do cuidador. É encorajar essa pessoa aí, entendeu? Professora, e se essa pessoa for eu? Conversa bem com aquela tua amiga do teu braço direito, leva ela junto. Às vezes é importante a gente ter um amigo nessa hora, entendeu? Para nos ajudar, para segurar nossa mão. Então, nesse convívio do paciente, infelizmente, você imagina, Genilza, se você já não está bem, você parar e ficar ouvindo a Dona Maria chorando as pitangas, você vai ter vontade de falar, fica quieta, eu já tenho meus problemas. Para de falar! Eu não vou resolver, eu não sou Deus. Realmente, tem muitos casos que a pessoa sofre porque ele quer te contar, Jussara, coisa que aconteceu em 1960 e tanto. Você não vai ajudar esse cliente, mas você vai fazer uma técnica. Vai pegar o cantinho da boca aqui e segurar. E fazer aquela cara de estou prestando atenção. Seja. Por quê? Porque, às vezes, se você é quem a pessoa confia em conversar e você simplesmente ignora, você pode um dia sair para ir no banheiro e voltar a encontrar a Dona Maria morta. Em um momento de desequilíbrio, ela pode fazer isso. E aí, gente, é muito sério. Professor, e se essa pessoa for eu? Pelo amor, vamos fazer uma oração. Não, tô brincando. Então, vamos lá. O cuidador, ele precisa do quê? De estratégia. Faça uma caixa para se livrar da depressão. Como é que é isso? Ah, professora, vem você com as histórias. Essa caixa, você vai colocar nela fotografia, anotem aí, carta, qualquer coisa que tenha nessa caixa que o cliente vai se sentir bem. Pegou uma caixinha, uma bonitinha, inclui diário, pessoas de idade, elas gostavam muito de ter diário, onde elas escreviam, mas coisas boas, tá? E às vezes, quando você vê que ela estiver muito tristinha, fala, vamos escrever? Vamos pôr aqui, quanto progresso a senhora já fez nessa vida? Ajude ela a trazer recordações boas. Para quê? Para que ela, só que meta atingível, né? Você não vai falar para a Dona Maria colocar lá no papel dela, fazer uma meta, que ela vai pular de bungee jump, que ela vai fazer coisas assim que você não vai poder levar ela para fazer. Mas assim, ajude essa pessoa a fazer o quê? A trazer coisas boas. Transtorno bipolar. Ok. O que é o transtorno bipolar? O que ele é de diferente? Se você está anotando aí, qual é a diferença da depressão para o transtorno bipolar? O transtorno é uma forma de humor. Então, assim, a pessoa tem dia que ela está assim, ótima. Oi, tudo bem? Como é que você vai? Elenilda, tudo bem, amiga? No outro dia ela chega, se brincar, ela te cumprimenta. Aí você fala, será que essa moça está com algum problema? Às vezes ela tem, sim. Ela tem, é como se fosse a pessoa mudasse de estação do positivo para o negativo o tempo inteiro. O depressivo, ele está sempre no mesmo patamar. O bipolar, não. Ele oscila, entendeu? Então, se a professora pedir para você diferenciar a depressão para o transtorno bipolar, é que a depressão é uma oscilação de sentimentos, é uma oscilação do quê? Comportamental, de isolamento, de tristeza, não quer conversar, falta de estímulo, falta de vontade, perca do sentido da vida. Isso eu estou falando de depressão. Agora, transtorno bipolar é diferente. A pessoa, ela tem oscilações, entendeu? Dia tá bom, dia tá ruim. E aí, principalmente, mentalmente, ela é hiperativa. Então, é tanto a parte física como mental dela. Então, é uma fase da depressão. Tem pessoas que, quando ela está começando a entrar em depressão, ela tem essas oscilações.
Então, chega uma hora que ela não vai mais ficar feliz, triste, triste, feliz, triste, feliz. Ela vai estar em tristeza, entendeu? É como se fosse assim. Para chegar à depressão, às vezes a pessoa passa por essa fase do transtorno bipolar. E aí, o que acontece? Os sintomas dos dois é muito parecido. Tanto os sintomas da depressão, quanto o sintoma do transtorno do bipolar. O que acontece? A depressão, ela é confundida com esse transtorno. Então, começa assim. Em uma semana, a Jéssica chega na sala de aula. Ai, turma, como é que vocês estão? Minha semana foi ótima, estou toda perfeita. A Priscila é assim, falou, nossa, moça, o que está acontecendo com ela? Será que ela comeu palhacitos hoje? Porque o negócio não está bom. Está todo mundo ruim. E só ela tá vendo alguma coisa normal, isso em uma semana. Toda semana no curso, chega ela. Ela mandou, oi, boa noite, ela. Cadê aquela moça? Então, inicialmente, a Jéssica vai fazer... Jéssica, não é você não, tá? Tô dando exemplos de comportamento, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, a principal característica do transtorno é essa alteração de humor afetado, ok? E aí começa a fazer o quê? Essa pessoa, ela começa a fazer um monte de coisa. Ele está sempre exaltado, está sempre irritado. Sabe que a pessoa fica irritada, você não sabe nem por quê? É perigoso ela passar no espelho, se ela se vê, ela briga com ela mesma. Então, de repente, essa pessoa está sofrendo desse transtorno, ok? Aí, essa pessoa, daqui a pouco, ela começa a acelerar o pensamento dela de uma tal forma que tudo nela começa a ter problemas. O comportamento dela, aí sai do bipolar e entra num patamar de depressão. Entenderam isso? Então, por isso que é muito citado, a pessoa está depressiva, mas ela é bipolar. Então, que inicialmente ela começa como bipolar e depois ela faz o quê? Ela vai para a depressão. Deu para entender essa informação que a professora passou? Então, as recomendações de transtorno bipolar é o mesmo padrão da depressão. O que você vai fazer na depressão vai ser feito no bipolar. Principalmente, anotem aí, põe estrelinha pisca-pisca no que eu vou falar. No que diz respeito ao incentivo às atitudes não medicamentosas, tá? Eu estou falando em atitude de psicoterapia. Como é que é isso? Tentar descobrir o que essa pessoa gosta de fazer. Porque ambas doenças, tanto a depressão quanto o transtorno, ele tem um comprometimento do paciente como cuidador, para que os dois consigam superar esse desafio, de sair desse processo de depressão. E pior, às vezes você também vai estar. E vocês dois se ajudarem. E se você perceber que precisa de um terceiro, e esse cliente vá você também fazer um acompanhamento. Veja sentido. A vida é bela e grande demais para poder ser desaproveitada dessa forma, entendeu? Então, não deixe isso em vão. Gente, ó, a professora fez a chamada. A Érica está aqui, ó. Alguns que entraram depois, a professora já colocou presença, tá bom? Isso, a Beatriz está erguendo a mãozinha aqui. A Jéssica, isso, a professora vai colocar aqui. Ok? Então, assim, olha só. Então, o transtorno bipolar, o tratamento dele é tanto farmacológico quanto psicoterápico. Ele não possui cura, tá? A medicina diz que ele não tem cura. Ele é controlado mediante esse tratamento, através da mudança do estilo de vida e desenvolver hábitos saudáveis, tanto da alimentação quanto do sono, como tentar trabalhar para reduzir o nível de estresse, ok? Então, a partir do momento que o papel do cuidador, professora, como é que eu vou fazer isso? Que jeito que eu vou fazer isso? É fundamental, primeiro, para você ajudar alguém, é você saber os sintomas. Hoje, na aula, a professora falou os sintomas. Você está com a tua apostila, destaque, depois, quando terminar a aula, aproveite esse tempo que nós estamos tendo aulas remotas, estude, para você entender que quando você se vê diante de uma situação, ou com uma pessoa, ou com você mesmo, você saber por onde começar, tá bom? Ainda, paciência e determinação. Hoje é a palavra-chave para essa aula. Paciência, determinação, compreensão.
Então, como assim, professora? Você tem que se sentir compreendida. Nem sempre as pessoas vão nos compreender, mas tente compreender essas pessoas que estão passando, a pessoa que está sob a sua responsabilidade, ok? Então, é muito importante cuidar primeiro de si mesmo, estar saudável, melhorar a sua qualidade de vida para você poder ajudar alguém, ok? Então, espero que tenha ficado bem claro que você saiba distinguir a diferença entre depressão e transtorno bipolar. Não se esqueça da atividade, a professora vai me colocar daqui a pouco no grupo para vocês estarem fazendo, realizando, e eu vou estar aguardando o envio até no sábado. A partir do sábado, a professora vai estar encerrando o envio da atividade, e se você precisar mandar depois do sábado, vai ter que entrar em contato com a professora em particular para eu poder fazer a abertura novamente, ok? Então, guarde lá como segredo da noite a caixa para se livrar da depressão. Se você quiser comprar, pega uma caixinha de sapato, de repente embrulha essa caixinha, faça algo diferente para o seu cliente, tá bom? Então, falamos um pouco hoje sobre depressão, transtorno bipolar, falamos sobre uma série de coisas, aonde eu quero encerrar a aula falando para vocês o seguinte: como a medicina é a arte da saúde, a direção do navio é a arte da navegação. Então, prudência é a arte do viver. Que sejamos prudentes, que nós não sejamos